Para facilitar, o que eu vou mostrar, com caixinhas vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Por quê? Esse foi o mesmo diagrama que eu montei ali, né, as caixinhas que eu montei na live passada, quinta-feira, e eu mostrei, digamos, como o template do Clean Architecture, né, de um projeto muito famoso que todos nós usamos, eu uso inclusive, né, devido à sua boa estrutura, ele pode influenciar na, em todo o seu futuro ou em todo o projeto. E por que isso acontece? Né? Assim, é importante a gente entender quando está começando um projeto que tem aquela pressa da gente querer ganhar tempo, da gente buscar uma agilidade, buscar uma aceleração e buscando, tomando como base uma infraestrutura robusta ou bem definida. Então é natural a gente buscar uma referência como esse template do Clean Architecture. A arquitetura limpa é um conjunto de princípios extremamente robustos, amplamente usados em diversas tecnologias. E esse template, de certa maneira, se propõe a trazer isso. Mas o que eu queria mostrar é que ele é a opinião de um desenvolvedor, né? Então, assim, quando ele desenvolveu essa proposta, ele tomou como base alguns princípios, além dos princípios base do modelo arquitetural, ok? Então, alguns deles que a gente pode ver, e é exatamente o que esse diagrama quer representar, é a centralidade nas tecnologias. E aí eu quero que vocês pensem comigo. Então, poxa, se eu vou desenvolver uma aplicação, como eu penso inicialmente nessa aplicação? Eu penso a partir das tecnologias ou eu penso a partir dos conceitos que eu preciso e eu complemento ou implemento esses conceitos com base em tecnologia? Você já pensou nisso? Você já pensou se aquelas dificuldades que você encontra lá na frente, às vezes de outros times na sua empresa, usar os projetos que você desenvolveu, usar aquela biblioteca legal que agiliza o trabalho e que você está muito feliz com ela? Você pensou por que você pega, às vezes, um projeto do Netflix e não consegue integrar ele direitinho no seu ambiente? Então, é considerando esse tipo de coisa que eu estou trazendo esse template, que é um template de referência, né? Então, e por que eu estou trazendo e pedindo para você olhar comigo, pensando na filosofia de desenvolvimento? Que é justamente por causa disso. Cada, digamos, framework, cada plataforma, cada tecnologia, ela, quando desenvolvida, é pensada num uso para ela. Se a gente for olhar para os projetos Apache, eles são feitos para complementar um ecossistema todo que já existe. O Hadoop é um file system, o HBase é um banco de dados colunar em cima desse file system, o Hive é uma base SQL Server em cima do Hadoop, o Zookeeper é um barramento de sincronização que o Hadoop se apoia para organizar os seus name servers e por aí vai. Assim, na época que o Kafka, por exemplo, estava mais próximo do Apache, ele usava o Zookeeper como sincronizador do seu cluster. Conforme ele se afastou, agora ele está embutindo o Raft como o sistema de sincronização, né? E aí o Pulsar, que é agora a nova plataforma de streaming padrão na Apache, já usa o Zookeeper como protocolo. Então, assim, é importante vocês olharem o contexto. E eu não estou trazendo isso para falar de certo ou errado,
mas sim que você precisa estar consciente da escolha que você está fazendo e avaliar em termos de custo para o caso de você precisar mudar. E aí eu já te adianto, se você está adotando um conjunto de tecnologias para acelerar o seu desenvolvimento, e se você pretende realmente usar aquilo em diversos projetos, você precisa mudar em algum momento. Você precisa evoluir, você precisa assumir a propriedade desse conjunto, digamos, de tecnologia, desse desenho, e dar a sua cara nele para que, digamos, ele fique mais adequado às necessidades da sua empresa, do seu time, do seu projeto. Você não pode pura e simplesmente ficar refém para a próxima versão do template, porque ele está ligado no ciclo de necessidades dele e, eventualmente, da comunidade. Não é porque o projeto é open source que a gente tem basicamente que ficar acompanhando cada release, ou seja, a gente ficar refém do mesmo jeito que nós éramos nas tecnologias proprietárias, que a empresa até ela nem tem braço para seguir o seu cronograma, as suas prioridades, né? As suas ou nossas, né? Então, assim, é por isso que é importante a gente olhar e quando escolher esse tipo de projeto centrado em tecnologias, a gente avaliar como essas tecnologias estão integradas, a gente avaliar qual é o custo de separação. É possível? Será que eu consigo? Se eu precisar trocar alguma coisa? Por que eu falo em trocar? Que dependendo de como está o nível de acoplamento, e um time da minha empresa quer se basear naquele template, e digamos que aqui nesse template ele está usando o Ant Framework. E se o outro time usa Mongo? E se o outro time usa Postgre? Né? Então, assim, é importante e usa Dapper como camada de acesso a dados. Então, poxa, uma pequena mudança, eu estou trocando apenas uma tecnologia e eu não vou conseguir usar o template por causa disso. Então, assim, avalie esses custos e, eventualmente, já te planeja. Por quê? Você, quando escolhe um conjunto de tecnologias, você tem que pensar que você não está pura e simplesmente atendendo a um projeto que você está entregando, né? Simplesmente. Você está consumindo recurso da empresa. E esse recurso, que dependendo de como você organizar o gasto, você vai fazer render durante muito tempo. E por que eu estou trazendo esse papo? Eu já falei de você modificar, de você assumir o template ou o projeto de referência que você pegou. Por que eu estou falando isso? Que quando você assume, você começa a incluir modificações e criar bibliotecas e camadas suas. Você para de trabalhar na primeira camada, que eu chamo de camada zero, ou camada de fundação. Em tese, você teria de criar isso. E criar do zero uma arquitetura, a gente sabe que é um processo que às vezes é complicado. Às vezes o time não tem a experiência necessária, não tem o tempo, não tem o orçamento, enfim. São diversas possibilidades aí para dificultar esse trabalho, né? E então o uso desse tipo de template ou de boilerplate é muito interessante, mas é importante que a gente tenha consciência da forma com que ele foi pensado e do custo de mudança de cada parte que o compõe, para que a gente possa assumir, mas assumir de forma consciente, já planejada.